Se eu gaguejar aqui é porque eu não estou enxergando bem a letra. Se tivesse mais ruído aqui para mim, eu enxergava a linha bem. Mas, se eu gaguejar, você me perdoa, tá bom? E eu não trouxe óculos, quebrou as perninhas do óculos. Lucas capítulo 7, verso 11. Você pega mais aqui. Vou ler. Lucas capítulo 7, verso 11 em diante. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximaram da porta da cidade, saía o enterro do filho de uma viúva. Grande multidão acompanhava com ela, estava com ela. Vendo o Senhor Jesus, empadeceu-se dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no esquive e, passando a conduzir, disse: jovem, eu mando que você levante-se. Sentou-se, porque estava morto, e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Deu para vocês entenderem aqui que Jesus vinha com uma grande multidão e os seus discípulos. Preste atenção. Jesus, os discípulos e uma grande multidão se aproximaram de uma cidadezinha chamada Naim. Na cidade chamada Naim ia saindo outra multidão. Vinha quem? Uma viúva chorando, com muitas pessoas chorando, e um jovem ali no caixão que tinha morrido. E as duas multidões se encontraram. Uma multidão que vinha com a morte e a outra multidão que vinha com a vida. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que tem Jesus tem a vida. João capítulo 17, verso 3 diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Se você tem Jesus, você tem a vida. Mesmo que você morra, mas um dia você vai ouvir a voz do arcanjo, vai ressuscitar para ter a vida eterna para todos sempre. Muitas pessoas hoje me perguntam assim: eu perdi o meu filho, e algumas pessoas dizem que ele está no purgatório, outro diz que ele está no Líbano, outro diz que ele está no espaço, outro diz que ele foi para o inferno, outro diz que ele está no céu, outro diz que está no céu de Abraão. Aonde se encontra meu filho? E muitas pessoas não sabem onde se encontram as pessoas que morreram. Quando você lê o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio, inveja, parentes pereceram, não tem mais parte alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, verso 5 diz que os mortos não sabem nada. Se os mortos não sabem nada, então eles não estão no céu, não estão no Líbano, não estão no purgatório, não estão no inferno, não estão no espaço. Eles estão onde? Estão mortos, estão descansando. Um dia Jesus foi ressuscitar Lázaro, e na ressurreição de Lázaro, Jesus falou para o discípulo: nosso amigo Lázaro está dormindo, e vou para lá para despertá-lo do sono. E os discípulos disseram para Jesus: se ele está dormindo, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Aí Jesus foi bem explícito dizer: Lázaro morreu. Então os mortos estão onde? Estão no pó da terra. Eclesiastes diz, capítulo 12, verso 7, diz que és pó e ao pó tornarás. Todas as pessoas que morrem, elas não sabem que estão mortas, o amor delas, a inveja delas, tudo pereceram. Elas não podem se comunicar com o vivo e nem com os mortos também. Elas estão descansando, é como se fosse um sono muito profundo. E assim estava aquele jovem que tinha morrido, o jovem de uma viúva. Agora preste atenção nessa história que acontecia lá no tempo de Jesus. No tempo, aquele
tempo lá, as mulheres eram praticamente desprezadas pela sociedade. Porque a oração dos judeus era mais ou menos desta maneira. Eles oravam mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado por não ter nascido mulher. Eles oravam dessa maneira. Eles não queriam, achavam que as mulheres eram muito mais inferiores do que os homens. E uma mulher só tinha valor na época quando casava. E quando casava, ela tinha valor por causa do marido. E recebia mais valor se ela tivesse filho, e mais valor se fosse um filho homem. Agora esta mulher havia perdido o marido havia morrido, era uma viúva. Hoje nós temos aqui auxílio do governo para as pessoas terem filhos, ter uma Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa mais do que, mas na época não tinha nada. Na época de Jesus, além de não ter nada, elas eram desprezadas, principalmente as mulheres que não tinham filhos, ou então aquelas que perdiam o marido. Agora, aquelas que perdiam o marido, mas tinham um filho, ela tinha uma esperança, porque o filho poderia, um dia, aquele rapaz já estava jovem, e aquele rapaz era a esperança daquela mulher, porque ela não era tão desprezada porque tinha um filho. E a história aqui na palavra de Deus diz que havia uma multidão. Se havia uma multidão, porque muitos jovens gostavam daquele jovem, e ela tinha também muitas pessoas amigas, porque havia uma multidão acompanhando a escrife. Vinha uma multidão, um morto chorando, e a outra multidão se aproximava, e aquela multidão que se aproximava, agora notem, prestem bem atenção. A Bíblia diz aqui que vinha uma multidão e os discípulos e a multidão. Por que os discípulos? Porque sempre foi desta maneira. Muitas pessoas seguem a Jesus como se fosse na multidão. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Jesus. Seguem Jesus de longe, seguem Jesus no meio da multidão. Gosto de uma mensagem bonita, gosto de uma música bonita, gosto de uma festa onde tem as pessoas cantando e brincando, mas não tem um compromisso com Jesus. E aqui tem dois grupos de pessoas. Os discípulos são aqueles que têm compromisso com Jesus, aqueles que se entregaram a Jesus e seguem Jesus. No qual desses dois grupos eu faço parte? No qual desses dois grupos vocês fazem parte? No grupo dos discípulos, que tem compromisso, ou no grupo da multidão, que quer seguir a Jesus, quer um Salvador, quer alguém que perdoe seus pecados, quer alguém que faça milagre para você, quer alguém que lhe dê um bom emprego, e uma namorada, um namorado, quer alguém que tire seus filhos da droga, quer que alguém que ajude você, dê uma boa casa, um carro melhor. Você quer um Jesus desse? Hoje a multidão quer um Jesus desta maneira, mas não quer um Jesus que tem um compromisso com Ele, porque o compromisso com Jesus é: no mundo passarei por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus tem um recado para mim e para você: filho, se você quiser ser meu discípulo, você então vai ter um compromisso comigo. Esse é o recado de Jesus para mim e para você. Esse compromisso é pôr em prática aquilo que você aprendeu, tomar a decisão. Aquele que ainda não se entregou a Jesus de coração, se entregar, porque estamos hoje vivendo um grande conflito, uma guerra entre o bem e o mal, e nós estamos envolvidos nesse grande conflito. E tem dois grandes generais lutando pela sua alma, lutando por você. Um é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca perdeu uma batalha, e outro é o dragão, a serpente, Satanás, Lúcifer. Os dois generais estão lutando pelo maior campo de batalha, que é a nossa mente. E esse só vai sair vitorioso aquele que realmente se entregar para Jesus como um verdadeiro discípulo. Deus quer fazer de mim e de você um discípulo, e não quer que nós fazemos parte da multidão, porque muitos que se encontravam naquela multidão saíram da multidão e se tornaram discípulos de Jesus, mas muitos continuaram seguindo a Jesus por interesse, não por amor a Jesus. E aqui naquela grande multidão, quando se aproximou, a vida e a morte estavam se aproximando, saía da cidade, uma cidade Naim. Agora preste atenção,
Naim era uma cidade que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Naim era uma cidadezinha praticamente desprezada. Se fosse nos dias de hoje, nenhum político se atreveria a ir em Naim. Que votos eles ganhariam lá? Era uma cidadezinha desprezada, uma cidadezinha que não tinha valor nenhum. Hoje nós estamos em época de eleição e muitas pessoas hoje, os políticos geralmente vão na cidade que tem mais pessoas, em Belém talvez, Ananindeua talvez, em cidades grandes talvez, mas em Naim não. Vou fazer o que em Naim? Vou fazer o que com a minha carreata em Naim para ganhar uns votinhos? Uma cidadezinha que muitas pessoas nem título tem lá. Mas Jesus foi em Naim, porque Jesus sabia que havia uma mulher que estava precisando de Jesus, uma pessoa que estava sofrendo, uma pessoa que estava chorando, uma pessoa que tinha perdido o marido e agora tinha perdido a sua maior esperança de todas, que era o seu único filho. Ela não tinha mais nada, ela preferia morrer de que viver sem o seu filho, numa sociedade desprezada. E ela vinha chorando em pranto. E quando Jesus se aproxima dela, Jesus diz para ela: filha, não chores. Como não chorar? Se eu perdi o meu marido, se eu perdi meu filho, e passando para os dias de hoje, como não chorar? Numa época que estamos vivendo, perdi o meu emprego, a minha casa pegou fogo, aconteceu um acidente, meu filho morreu. Como não chorar se meus filhos estão afundados nas drogas, afastados dos caminhos de Deus? Como não chorar? Mas quando nós vemos a palavra de Jesus dizendo para mim: não chores, porque Jesus é a única solução para resolver os maiores problemas que eu e você temos. Jesus é o Deus do impossível. E quando Ele fala não chores para mim, para você, é porque é o único que pode dizer não chores. Eu já fiz muitas cerimônias fúnebres. Quando a gente vai nas cerimônias fúnebres, a gente vê os pais chorando, os filhos chorando, mas eu nunca disse para eles: não chore. Por que eu nunca disse para eles não chore? Porque eu sei que ele precisa chorar. Eu sei que aquela criança, aquela mulher precisa chorar. Precisa chorar porque está vendo aquela pessoa que ele amava, está ali sem vida e vai ser enterrada. E está aí naquele momento que ele ia saindo, aquela multidão de Naim, ia sendo enterrado também toda a esperança daquela viúva, porque estava sendo enterrado com ela, enterrar seu filho, e enterrar também ali os seus sonhos, os seus projetos, tudo ia ser enterrado, e ela vinha sofrendo muito. Mas Jesus se preocupa com os sofredores. Se você está sofrendo, Jesus se preocupa contigo. Jesus não olha para uma multidão, Jesus olha somente para você, só você. Jesus considera você como se fosse só você nesse planeta, e Ele ama muito você. Se fosse possível, Ele viria novamente nesse mundo, morrer, dar sua vida só para salvar você, mas graças a Deus que não é possível. Olha o grande amor que Deus tem para comigo e contigo. Este amor é infinito. Esse amor a gente nunca vai entender, nem os anjos conseguem entender o grande amor que Deus tem para comigo e você, porque para que os anjos que viveram uma eternidade com Jesus, Ele não deu a vida, mas para mim e para você, Ele deu a vida, e se fosse preciso, Ele viria novamente dar a vida por mim e por você. E naquele momento que Jesus falou: não chore, Ele tocou no escrito e falou para o jovem morto: levanta-te. Aquela mesma palavra que um dia falou: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Essa mesma palavra falou para aquele jovem: levanta-te. Como que o morto vai ouvir? Mas ele ouviu porque era Deus que estava falando. Aquele que tem a vida, aquele que tem o poder para ressuscitar. E um dia todas as pessoas que morreram com Jesus também vão ouvir a voz do arcanjo, como diz a 2 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo dá na sua palavra de ordem: ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem vai descer do céu? Jesus, com todos os seus anjos. E os mortos em Cristo, todos que morreram com Jesus, ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não vão ressuscitar da maneira que morreram.
aleijado, magrinho, gritando de dor. Não vamos chutar dessa maneira. Vamos chutar com o corpo incorruptível, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Porque é necessário que este corpo mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? A morte será derrotada em nome de Jesus. Amém. E nunca mais vamos sofrer por alguém que morreu. Você está triste porque um dia você despediu seu pai? Você está triste porque um dia você despediu sua mãe? Um amigo, uma amiga? Isso nunca mais vai acontecer. Porque Jesus vai dar um fim à morte. A morte será, esse conflito será derrotado para toda a eternidade. E Jesus então falou para aquele jovem: levanta-te. E aquele jovem levantou. Assim também todos os mortos vão ouvir a voz do arcanjo. Que arcanjo poderoso é esse? Que arcanjo tem tanto poder para falar e todos os mortos vão suscitar? É o arcanjo Jesus Cristo. Não existe arcanjos. Existe apenas um arcanjo, único. Muitas pessoas acusam os adventistas de dizer que se vocês adventistas acreditam que Jesus é anjo. Nós não cremos que Jesus é anjo. Nós cremos que Jesus é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele que criou os anjos. Mas este arcanjo, ele usa este nome de arcanjo quando está em guerra, em conflito com Satanás. Porque ele tem muitos nomes, Jesus. Cristo, Salvador, o Nazareno, Emmanuel, Deus conosco. E também tem Miguel, o príncipe, o defensor do filho do seu povo. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele vai dar esta autoridade para que todos que morreram ressuscitem do pó da terra, mas vão ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo transformado. Eu lembro de uma senhorinha que eu estava visitando ela. Ela estava com um câncer. E a pessoa disse para mim: você pode ir lá na casa da Dona Maria? Alguns crentes, alguns evangélicos já foram lá na casa dela, mas ela nunca quer aceitar. Ela está numa fase terminal de câncer. Eu disse: tá bom, posso ir. Me deram o endereço, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma senhorinha magrinha, bem magrinha em marrete. A casa era de madeira de cima e embaixo. E eu olhei nas paredes, muita estátua, muita imagem, escultura, muitas coisas. Eu descobri que aquela senhora era uma mãe santa. E alguns evangélicos também nós indo lá com ela visitar, mas ela nunca queria saber de Jesus. Então eu perguntei para ela assim: Dona Maria, posso cantar uma música para a senhora ouvir? Pode, meu filho. E eu cantei algumas músicas de esperança, alguns hinos. Depois eu disse: posso ler uma passagem da Bíblia? Pode, meu filho. E eu li a passagem da Bíblia. E depois eu disse assim: Dona Maria, a senhora aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Ela deu um grito: não me fale de Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Eu quero saber de um remédio que me dê para parar essa minha dor. E no outro dia eu estava lá, novamente cantando, no outro dia. E um dia quando eu ia descendo, estava trabalhando como obreiro da missão lá de Manaus. Na época era uma associação, tinha só um. E quando eu desci, eu vi um monte de carros bonitos na frente da casinha dela. E Dona Maria morreu. E aquelas pessoas eram pessoas que iam lá fazer trabalho de macumba para ela. Eu imaginei. E quando eu cheguei na casa dela, foi exatamente aquilo que eu tinha pensado. E ela tinha uma filha. E a filha dela falou, eu perguntei para a filha dela: que hora aconteceu isso? Ela disse: olha, irmão, aconteceu tal hora. Eu disse: você foi à tarde, foi pela manhã. Ela estava na região dela lá e ela perguntou: cadê aquele rapaz que veio aqui? Mas que rapaz, hein? Aí cadê aquele rapaz que veio aqui? Eu disse: mas veio cantar, ela veio da igreja. Aí mandei vários crentes, mas eu sempre sozinho, cantando e orando.
Aí ela disse assim: eu não sei, mamãe, só vem à tarde. Ela disse: eu queria tanto que ele estivesse comigo agora aqui, porque eu ia dizer para ele que eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal. Amém. Mas naquele momento a Dona Maria fechou os olhinhos e morreu. E faleceu. Dona Maria morreu magrinha, mas um dia não vai ressuscitar com um corpo incorruptível. E eu terei a oportunidade de apresentar a Dona Maria para você em nome de Jesus. Dona Maria foi embora, descansou no Senhor. Essa é a maior esperança para cada um de nós. A esperança é Jesus Cristo. A esperança para acabar com o desemprego, acabar com a miséria, acabar com a desgraça, acabar com o desemprego, acabar com a doença, acabar com tudo, e principalmente com a morte. A esperança é Jesus. Nós estamos sofrendo hoje, mas aguente mais um pouquinho, porque isto é passageiro. Como diz Apocalipse capítulo 21, verso 4: e de Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É passageiro isso aqui. Esses 30 anos que você viveu, esses 40, esses 20, alguns deles 5, 10, 50, 100, minha avó morreu com 104, alguns conseguem chegar a 100 anos. Alguém estava me dizendo hoje: olha, uma torcedora do Botafogo tem 100 anos e amanhã ela vai estar no estádio. 100 anos, ela anda e fala. E a Bíblia diz, eu estava lendo, mostrando para o homem lá, e falou: Deus deu 120. Diz: não, Salmos 90, verso 10 diz: 70 anos Deus deu para o ser humano. Passou disso, já é crescer em fardo. Salmo 90, verso 10 diz. Então, 70, tem 70, 75, não é mais um jovem de 30 anos. Pode até viver 80, pode até viver 90. Todas essas idades que Deus quer para mim, para você, é passageira. O que Deus quer dar para mim, para você, é uma vida eterna. E o que é eternidade? O garotinho chegou com o professor e perguntou: professor, estava lá na praia do mar, professor, do que é eternidade? E ela viu um passarinho, né? Foi lá, ela falou: está vendo aquele passarinho ali? Que pegou aquele pirrinho lá? Pois é, meu filho. A eternidade é dessa maneira: o passarinho vai lá, pega aquele pinguinho d'água, vai lá de novo, pega aquele pinguinho d'água. Quando ele conseguir secar o mar, é o início de uma eternidade. Ah, então, professora, eternidade não tem fim? Não tem fim. É isso que Deus quer dar para mim e para você. Uma vida eterna sem fim, sem dor, sem sofrimento, sem doença e sem morte. Vale a pena nós aceitarmos a Jesus. Vale a pena você se entregar para Jesus. Você que ainda não é batizado, vale a pena você tomar a decisão do batismo, se entregar a Jesus. Você que é juvenil, você que está acreditando: ah, mas eu ainda tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ainda falta isso, falta aquilo, não falta nada. Vocês lembram quando aconteceu? Alguns conhecem a história da palavra do filho pródigo? O filho pródigo, quando voltou para casa, ele voltou todo sujo de porco, fedendo a porco, imundo, cabeludo, não sei como ele estava, com a roupa cebosa. E o pai viu ele correu e se aproximou dele. Ele não falou assim: peraí, meu filho, primeiro vai tomar um banho, primeiro vai cortar teu cabelo, primeiro vai pentear o cabelo, primeiro vai trocar de roupa, aí eu vou te abraçar. O pai não fez isso. O pai abraçou do jeito que ele estava. Aí depois ele disse: agora sim, meu filho, entre. Agora sim, você vai tomar um banho e você agora vai colocar uma anel no seu dedo e vamos fazer uma grande festa. Porque esse meu filho estava morto e esse Gil estava perdido, foi achado. Ah, mas eu ainda tenho problema. Não importa o problema que você tiver. Vá até Jesus do jeito que você estiver e Jesus vai abraçar você. E depois ele vai continuar fazendo os milagres que está tentando fazer na sua vida. Quantos nessa noite estão dispostos a entregar o seu coração para Jesus? Quantos nessa noite estão dispostos a dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus da vida, obrigado porque o Senhor vai dar solução para todos os meus problemas, obrigado porque o Senhor veio neste mundo e morreu por mim, obrigado porque o Senhor me ama muito. Senhor, eu quero estar contigo um dia por toda a eternidade. Jesus precisa e quer que você esteja com Ele. É o sonho de Deus, é que você esteja com Ele por toda a eternidade.
Deus não vê a eternidade sem você. Agora, apesar de Deus, Jesus ser onipotente, onipresente, onisciente, amor, uma coisa Deus não pode fazer. A única coisa que Ele não pode fazer é decidir. 12 desejos generais estão lutando pelo nosso coração. Nenhum deles pode obrigar. Satanás jamais vai chegar no Senhor dizendo assim: ou você aceita Jesus, ou você vai pecar, ou você vai morrer agora. Ele não tem o prazer para fazer isso. E Deus também nunca diz: ou você me aceita, ou você vai sofrer. E Deus nunca aceitou, nunca fez isso. Jesus, Ele chama. Jesus convida. Vou terminar contando uma ilustração. Essa ilustração eu vi alguém falando que havia um muro. De um lado havia Jesus, os salvos, de outro lado estava Satanás e os seus anjos, e uma pessoa em cima do muro. E desse outro lado aqui Jesus dizia: filho, desce daí, vem para cá para este lado. Eu estou aqui de braços abertos para receber você. Eu morri na cruz por ti. E os salvos diziam: vem para cá, aqui é melhor, sai daí em cima do muro. E suplicavam e falavam. De repente ele olhou para o outro lado e falou assim: e vocês não vão falar nada não? Perguntou para o diabo. Vocês não vão me chamar para ir para o lado de vocês? Não. Ah, por que não? Porque o mundo é nosso. Você já está do nosso lado. Aquele que ainda está em cima do muro, aquele que ainda não decidiu, ele está do lado do muro. Ainda está ainda cabisbaixo. Ah, eu não sei se eu vou, hoje não, amanhã, e vai vai adiando. E é isso. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que decidir ficar lá do Jesus. Quantos nessa noite quer dizer assim: eu quero ficar do lado de Jesus para todos. Quer o seu desejo? Fique em pé em nome de Jesus.